Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá? Portanto, hoje nós vamos fazer o vídeo, vai ser sobre portanto, o challenge que aconteceu este domingo passado, dia 8, tá? Portanto, foi o challenge de fevereiro, e acontece um challenge, nós temos um challenge todos os meses na Mulligan, que é um estilo de campeonato, tá? De torneio, não é mais assim dizer, que dá pontos para o Mundial. Tá? Eu não sei quantos pontos dá ao certo, depende do número de jogadores, portanto, isso depois é uma coisa que nós podemos ver à parte. Bom, portanto, como vocês têm aí na tela, este foi o deck que nós levámos para o torneio. Portanto, foi o deck de Ends Zoroark. Nós estamos a praticar com o deck, pois estou a pensar em levar este deck para Sevilha no final do mês que vem. E como vocês podem ver aqui, esta é a disposição que nós temos do deck, que até nos foi bastante favorável, tá? Se vocês me seguem aí nas redes sociais, tá? Por favor, se não o fazem, façam. Se já o fazem, muito obrigado, ok? Agradeço-vos do coração. Portanto, nas redes sociais eu publiquei que fiquei em top 4 portanto, neste caso nós éramos 18 jogadores, o que não é nada mal. Portanto, na primeira ronda nós calhámos contra o Alexandre, tá? O nosso homólogo. Tá? Ele estava a jogar com o Empoleon EX e ele estava a jogar também com o Metagross do Steven. Portanto, esse deck do Alexandre é um deck de. Portanto, é um deck de tank. Portanto, como é que se diz um deck de tank? É um deck que pode levar muito dano, então leva muito tempo para nós conseguirmos derrotar. Portanto, nós começámos a ronda, jogo 1 foi até bastante rápido. Eu consegui fazer o setup de Darmanitan, 2 Zoroarks e o Reshiram, e nós conseguimos derrotá-lo no primeiro jogo, portanto, em cerca de foi cerca de 15 minutos, portanto, numa ronda de 50 nós conseguimos o primeiro jogo para nós, e depois fomos ao jogo 2, onde ele acabou por nos ganhar, porque nós também não conseguimos fazer o setup rápido o suficiente, e permitiu que ele fizesse o setup dele, onde o Empoleon tem a habilidade de levar menos dano, e o ataque também faz com que ele leve menos dano. Portanto, o Empoleon tem o ataque que faz 210, mas tem a benesse, portanto não faz tanto dano, mas tem a benesse de prevenir feito tanto dano a ele mesmo, tá? E ele depois ainda usa a Hero Escape, que é uma Ace-Spec, como temos ali o nosso Precious Trolley, portanto, mas dá mais 100 de hit points. Portanto, em vez de ele ter 320, tem 420, o que é muito difícil de chegar lá. Portanto, se ele não tivesse a habilidade, por exemplo, ou até essa benesse do ataque, se ele nos ataca uma vez, nós conseguiríamos dar knockout. Porque, portanto, o Zoroark podia copiar o ataque do Reshiram, que faz 2 vezes os damage counters, 2 vezes 210, daria 420. Mas pronto. Nós também fizemos alguns erros nesse jogo. Portanto, nós tínhamos a oportunidade de derrotar um segundo Empoleon, que ele tinha sem a Hero Escape, com energias, e fazendo assim, se ele descartasse as energias, nós conseguiríamos dar portanto, força ao nosso Darmanitan para usar o primeiro ataque, e ao invés disso nós puxámos no Metagross para o derrotar normalmente, tá? Foi um erro da nossa parte, e eu acho que aí nós poderíamos ter ganho o segundo jogo, porque ele não tinha mais forma de puxar energias, e aí nós conseguiríamos reverter o jogo. Portanto, ele acabou por ganhar, ficou um igual em jogos, e depois nós tínhamos cerca de 3 minutos para fazer o jogo 3, portanto acabou em empate. Portanto, nós começámos o challenge com um empate. Na ronda 2, nós fomos contra Toxbox, portanto nós fomos jogar contra o Marco. O Marco estava a fazer um deck experimental, ok? Isto não é um deck que ele costuma jogar. O Marco é um jogador
que costuma jogar de Mega Box, está com o Mega Absol, Mega Kangaskhan e por aí vai. E eu nesse dia, tá, no domingo, ele estava a experimentar a Mega Box, disparate. Estava a experimentar a Tox Box com o Brute Bonnet, de Paldean and Fate, de Paradox Rift, acho eu, com o Ting Lu. Portanto, era um deck de Tox Box Control, mais ou menos. Ai, com licença. Um deck assim não muito difícil de jogar contra. Portanto, nós temos essa facilidade. Portanto, e ele também, como eu disse, ele estava a experimentar o deck. Ele não conseguiu montar as coisas a tempo, não conseguiu fazer as coisas. Nós apenas montámos o Darmanitan, nem sequer precisámos do Reshiram. Portanto, pusemos os Zoroarks, Darmanitan, e nós fomos ganhando, fazendo 90-90, sempre escapando do Mimikyu que ele usava para se proteger contra os EX. Portanto, nós tínhamos o boss, tínhamos forma de buscar o boss, nós fazíamos sempre 90-90 e fomos ganhando assim os dois jogos. Tá? Nós ganhámos, ficou 2-0 em jogos e acabámos com cerca de 20 minutos de sobra na ronda. Na ronda 3 nós fomos contra o Mathieu, tá? O Mathieu, que é um jogador de Gardevoir. Nós fomos, até foi bastante fácil, né? Portanto, nós temos a benesse da fraqueza da Gardevoir. Até foram jogos um tanto quanto demorados, porque pronto, Gardevoir é um deck que leva bastante tempo para fazer setup. E ele também é um jogador que ainda não tem tanta destreza a jogar Gardevoir. E nós, como já temos mais facilidade em jogar e já sabemos o matchup, nós conseguimos fazer até um tanto quanto fácil os jogos. Tá? Portanto, jogo 1, o que aconteceu? Ele não conseguiu fazer setup de Gardevoir tão rapidamente quanto ele desejava. O que fez com que ele fosse perdendo em prizes. No entanto, ele conseguiu fazer setup da Gardevoir com a Mega Diancie e isso permitiu com que fosse possível ele ir buscar vários prizes. Okay? Portanto, ele foi-nos derrotando o Darmanitan e o Reshiram, o que nos dava um tanto mais trabalho para o derrotar, tá? Porque nós não tínhamos forma de buscar ataques para o Zoroark sem esses Pokémons no banco. Nós chegámos a uma altura em que estava 3-3 em prizes, e ele apenas atacou-me com a Mega Diancie por 240 e nós fazemos top deck, sai-nos um Night Stretcher, nós vamos buscar o Reshiram ao discard e apenas copiamos o ataque do Powerful Rage para duplicar, para dar knockout na Mega Diancie, para tirar os últimos 3 prizes que nos faltavam. No jogo 2 foi mais... não vou dizer que foi mais difícil, mas foi mais agilidoso, vamos por assim. Foi um jogo mais rápido e nós saímos vitoriosos, felizmente. Portanto, o que é que ele conseguiu fazer? O setup da Gardevoir e conseguiu fazer o setup da Kirlia para uma segunda Gardevoir, caso fosse necessário. Só que ele não conseguiu fazer setup do Monkey Dory para pôr energias para poder trocar os damage counters para o nosso banco, que até uma certa altura, porque ele no final já conseguiu pôr a energia, mas nós já estávamos com um avanço de prizes mais rápido. Portanto, chegou uma altura em que estava 3-6, portanto ele tinha os 6 prizes ainda para tirar, e nós fomos conseguindo fazendo de cheap damage, portanto aos poucos fomos fazendo 90, onde nós com o nosso próprio Monkey Dory depois conseguimos derrotar o Monkey Dory dele para tirar um prize card e ficámos com 2, e depois nós puxámos a Scream Tail que ele tinha, mais a Kirlia que ele tinha no banco, já com dano. Portanto, e nós usámos o ataque do Darmanitan, portanto, copiado pelo Zoroark. Usámos o Darmanitan, Flame Body Cannon, onde nós fizemos 90 à frente para dar knockout
da Screamtail e 90 atrás para dar knockout da Kirlia, tirando assim os últimos 2 prizes que nos faltava para ganhar o set. Ok? Portanto, por fim, nós fomos contra a Rei, que acabou sendo a grande vencedora da noite. Portanto, parabéns aí à Rei. Mas portanto, nós já íamos com desvantagem, pois ela estava a jogar de Hydrapple EX. E o deck do Hydrapple é um deck que faz mais dano consoante o número de energias de planta que estão no campo. Tá? Portanto, independentemente que estão no campo, colocadas nos Pokémons dela. Portanto, e o nosso Zoroark tem fraqueza contra os de tipo planta. Tá? Portanto, nós conseguimos ganhar o primeiro jogo, no entanto, conseguimos ganhar apenas porque ela teve azar na mão e nós tivemos sorte na mão. Porque nós conseguimos fazer o setup de Darmanitan e de 2 Zoroark para iniciar a trade de Flame Body Cannon e conseguimos assim ganhar o primeiro jogo do set. E isto com cerca de 10 minutos. Portanto, e nós tínhamos mais 30, portanto eram rondas de 40 minutos. E portanto depois, os outros 2 jogos a seguir, eu é que sofri das mãos terríveis, que não consegui fazer setup dos Zoruas, dos Zoroarks, não consegui fazer setup de Reshiram, Monkey Doris, nada, e ela apenas foi dando knockout nos nossos Pokémons. Cheguei a uma altura em ter a Fezandipede e ela tirou a Fezandipede para tirar os últimos prémios que precisava para ganhar. Tá? Portanto, no final da noite nós ficámos em 4º lugar com 2 vitórias, uma derrota e um empate. Não é mau de todo, ok? Considerando os matchups que nós tivemos. Portanto, claro, nós já íamos com uma tremenda desvantagem contra o Hydrapple EX da Ray, mas nós tentámos ali contornar, tá, para ver se conseguimos fazer. E foi uma experiência também para, se em Sevilha nós apanharmos decks de tipo planta, né, que de certeza que vamos apanhar, sei lá, um Mega Venusaur, um próprio Hydrapple, um Mega Meganium, provavelmente, haveremos de ter uma melhor forma de contornar a situação. Ok? Portanto, por hoje é tudo, pessoal. Tá, obrigado por terem sido até aqui. Comentem, por favor, compartilhem, inscrevam-se, deixem o vosso like, tá? Mostrem aos amigos. Se quiserem copiar a lista para praticarem no TCG Live, estejam à vontade, ok? Eu vou colocar também na descrição para vocês poderem copiar e importarem para o live, ok? Muito obrigado por terem sido até aqui e até à próxima. Tchau!